Claro que eu não quero falar com vocês sobre esse motim que aconteceu na Rússia, esse movimento armado aí, de um grupo mercenário contratado pelo próprio Putin, que agora aparentemente se virou contra ele, né? É uma rebelião que durou 24 horas, aparentemente porque o comandante do exército mercenário, chamado Wagner, olha, Wagner, hein? A ópera Wagner, aparentemente porque ele se insurgiu contra os chefes militares da Rússia, né? Bom, mas colocou em xeque o próprio governo do Putin, né? Não vou falar sobre isso aí, mas eu quero desenvolver rapidamente, em questão de segundos, o meu raciocínio a respeito desses eventos lá na Rússia. Eu acompanhei tudo. Alguém pode dizer assim, pô, mas o Políbio, o que tem a ver com isso? Né? Tem muito a ver com isso. Isso aí tem uma interferência enorme aí em toda a geopolítica. Nós estamos falando de um país aí que tem um arsenal nuclear, não apenas de bombas atômicas, mas de hidrogênio. Aí. Se largar aquele arsenal ali, destrói o globo terrestre todo, né? Bom, mas não é isso aí. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, a mídia toda, né, inclusive políticos do Ocidente, e a primeira leitura até que eu fiz, quando esse grupo insurgente aí chegou a um acordo com o governo do Putin e baixou as armas, né? O líder foi para a Bielorrússia, o pessoal se desmobilizou, os outros militares. A primeira leitura que se fez, que continua sendo feita aqui, pelo menos no Ocidente, o Putin se enfraqueceu, ele agora não vai durar mais nada lá na Rússia, né? Eu até fiz essa leitura, sim, confesso que fiz essa leitura. Que eu sempre pensei o seguinte, pela minha própria experiência, né? Quando as duas partes fazem um acordo, uma trégua, né? Um acordo de paz, é porque nenhuma das duas ganhou a guerra, né? Mas não se trata disso, e tem que pensar bem também o que está havendo, né? O Putin para bobo não serve, né? Ele foi espião da KGB no tempo dos comunistas. É um homem forte, é um ditador, de modo que... E esse chefe dos insurgentes aí era um homem ligadíssimo a ele, né? Chegou a ser o provador de comida. Eu diria que é possível, sim, fazer essa primeira leitura, mas é de bom tom pensar no seguinte, pode ter provocado intencionalmente isso, né? Como aquela arapuca do 9 de janeiro ali. Aparentemente você perdeu, mas você acaba se fortalecendo, né? E se fortalece, volta mais forte do que era antes. Bom, vamos ver o que dizem os próprios acontecimentos, né? Eu tenho acompanhado tudo pela revista alemã Der Spiegel, né? A melhor revista da Alemanha, né? Os alemães acompanham muito atentamente tudo que acontece na Rússia e com muita razão, né? Quem leu aí tudo sobre a Segunda Guerra Mundial sabe que a Alemanha tem por que se preocupar com a Rússia, né? Bom, senhores, eu vou falar sobre ironia hoje, humor, né? O pensador Saul Alinsky, ele escreveu alguns ensinamentos intitulados Regra para Radicais, né? E disse o seguinte, o sarcasmo é a arma mais poderosa do ser humano. É quase impossível contra-atacar o sarcasmo. Ele enfurece os opositores que então reagem mal, tentando se beneficiar. Olha só. E não é só o sarcasmo, né? Quando fala em sarcasmo aí você está falando aí do filho dileto da ironia, da mesma forma que o humor. Porque isso tudo ensina o povo, se souber usar, a desmoralizar o autoritarismo, mesmo quando este não seja uma ditadura plena, como ocorre com a pró-ditadura brasileira nesse momento. Uma vez que o público seja capaz de debochar da máquina repressiva, e eu tenho notado isso com maior intensidade cada dia que passa nas redes sociais, uma vez que o público é capaz de debochar da máquina repressiva, leia-se aí Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, torna-se perceptível que o tempo do autoritarismo está nos estertores. Eu compreendi isso. E não é por outra razão que diariamente publico no meu blog, polibiobraga.com.br, as cáusticas críticas de humor do cartunista gaúcho Cláudio Spritzer. Olha,
Acompanhem, polibebraga.com.br. Ditadores, terroristas, ideólogos totalitários, quase por definição, não podem tolerar serem ridicularizados. Tampouco pode alguém com sensibilidade excessiva, um certo exagero. O sarcasmo é um calcanhar de Aquiles dessa gente. E o humor é um forte fenômeno clandestino em qualquer sociedade. Clandestino ou não, em qualquer sociedade. Atualmente, Moraes e Lula são os principais personagens desenhados com tintas de pândegas em postagens sem conta nas redes sociais. No próprio campo do eixo do mal, isso já fica compreensível. E recomenda recuo em regra, por parte pelo menos de Moraes. Vocês podem perceber isso no editorial deste domingo, outro, do jornal Estadão, que até agora vinha aplaudindo Alexandre de Moraes e seu agente supremo, mas que agora, diante dos ataques repetidos a jornalistas e humoristas, acha o jornal que é preciso segurar o ministro. Veja só o que eles escrevem hoje, o Estadão, no seu jornal. Medida especialmente desproporcional de Alexandre de Moraes, por exemplo, foi o recente bloqueio decretado de ofício de todas as redes sociais de um podcaster, o Monark. Como resposta a manifestações... Eles não dizem que é o Monark, mas é o Monark. Como resposta a manifestações críticas à justiça eleitoral. Não apenas manifestações críticas, mas debochadas. Né? Monark é debochado. E é o próprio Moraes. Diz o jornal mais adiante, além do equívoco em si, no Estado Democrático de Direito, o juiz não tem atribuição de moderador do debate público. A decisão de Moraes em relação ao Monark é mal fundamentada, como foi já em outros casos que atingiram jornalistas e humoristas. Mal fundamentada, e políticos também, com presunções que fazem lembrar abusos típicos do regime autoritários. O Estadão já tinha produzido um editorial sobre isso. Diz o jornal, não se defende a democracia com censura. E vai adiante. Também suscitou grande preocupação a decisão de Alexandre de Moraes estabelecendo que o Google e outras empresas teriam que se submeter a ele para poder dizer ou não a sua opinião a respeito do projeto de lei que trata da regulação das redes sociais. E o Moraes fez isso aí. Não só o Moraes, né? Ora, diz o jornal que advertiu que a medida se baseava em uma profunda incompreensão do papel do judiciário no Estado Democrático de Direito. O senhor Moraes, finaliza o editorial, não é juiz do debate público. Bom, olha, existem outros inúmeros casos de limitações ditatoriais da liberdade de expressão no Brasil, como aconteceu na castração dos programas do Pingo nos Is, na prisão, perseguição e desmantelamento do grupo Hipócritas, no expurgo de inúmeros jornalistas dos meios de comunicação frequentados por eles, alguns deles, inclusive esses jornalistas, exilados, como Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, que procuraram o exílio porque iam acabar na parede, na prisão. O Eustáquio já esteve lá, foi torturado, inclusive, segundo denúncia dele. Ora, e eu não estou contando aí os casos de jornalistas, humoristas, políticos, que estão sendo processados aí por delitos, entre aspas, de opinião, ou que estão presos, inclusive. Até aqui, a resposta a quem acusava o ministro Alexandre de Moraes de impor uma ditadura judicial no país foi lembrar a vigência do duplo grau de jurisdição, ou seja, aquele princípio de que todas as decisões do ministro estiveram e estão sujeitas à revisão do colegiado do Supremo, seja pela primeira turma, seja pelo plenário. O poder, e isso vem sendo feito. O poder de Alexandre de Moraes, portanto, nunca foi ilimitado. Portanto, o que diz o jornal, e o que digo eu, é que todo o Supremo é responsável pelo que está acontecendo. E é todo ele que precisa recuar. O Estadão completa o editorial dizendo o seguinte, está na hora do Supremo sair da posição de cúmplice de Alexandre de Moraes e agir, ou seja, trancar o passo de Moraes. É isso, senhores.